Eu vou aqui adiante e fico imaginando, convido o ministro a uma reflexão rápida. Já imaginou, seu ministro Torquato, se em Israel ou nos Estados Unidos, um grupo de 100 criminosos armados com arma longa, fuzil, submetralhadora, cruzassem a cidade? O que é que aconteceria por lá? Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente assistiu à invasão do Alemão em 2010, aquela cena dos vagabundos fugindo da Vila Cruzeiro, e agora recentemente na Rocinha. Por que o Brasil não consegue de fato decretar um estado de exceção? Não sei juridicamente se seria uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, mas que nós pudéssemos colocar de fato medidas que botassem um ponto final nessa questão. Eu estou falando especificamente de uma lei de abate para vagabundo com uma arma no peito. Esse tipo de pessoa, a gente não tem que esperar eles darem um tiro para que só então nós venhamos a revidar em legítima defesa. Tem um vídeo famoso que circula por aí, eu não sei se foi uma defensora pública ou uma juíza, ou membro do Ministério Público, em que ela fala, né, para o policial atirar, primeiro ele tem que ser alvejado. Não atire. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. A procuradora? Eu acho que a vida dela, ela deve ter 7 vidas, né? Deve ser gatinha. Ou joga videogame, dá um continue e a vida dela continua. E ela fala depois, né, não tenho vocação para ser policial. É óbvio. Ninguém tem vocação para morrer. Ninguém tem 2 vidas. Então, senhor ministro, eu faço essa interpelação ao senhor. Pode ter certeza que o senhor contaria com o apoio maciço da população. Quando os tanques das Forças Armadas chegaram no Rio de Janeiro, aqueles aplausos, a população da varanda filmando, torcendo pelos militares, essa seria a torcida pelo senhor, numa atitude de coragem para, de fato, combater esse mal do Rio de Janeiro. Porque a situação brasileira é um caos. A do Rio de Janeiro é um inferno. Eu, na minha primeira lotação na Polícia Federal, servi na fronteira com a Bolívia, lá em Rondônia. Depois em Guarulhos, São Paulo, algumas missões, Angra dos Reis. A única vez que eu troquei tiro foi numa favelinha lá em São João de Meriti, que nem era da mais braba, não, lá na Vila Ruth. E aquilo dali foi, na verdade, o dia a dia dos policiais militares que estavam nos apoiando. Se eu já tinha, prezado deputado Marcelo, uma admiração pela Polícia Militar, depois desse dia foi maior ainda. Porque é incrível, os caras estão dando tiro de lá e você está subindo de carro aqui. É um negócio, se o vagabundo mirar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, acabou. É menos um policial morto. Então eu queria saber de Vossa Excelência quais são as atitudes que o governo tem tomado a fim de reduzir a morte de policiais. Porque muito aqui se preocupa nessa casa com minoria disso, minoria daquilo. Até mulher, que é a maioria, é tratada como minoria aqui. E a minoria policial? Com mais de 500 mortos por ano. A gente sabe que a inteligência, banco de dados compartilhado, etc., isso aí ajuda. Mas nós queremos medidas, de fato, nessa área. Assim sendo, deixo aberta a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado. O deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez sugestões que já conhecia, de outras manifestações suas, de Vossa Excelência. Não é? A ação das Forças Armadas é sempre aplaudida, porque tem um histórico de garantia na ordem civil. Mas acho que, até dentro de casa, Vossa Excelência poderá ouvir que não é essa a destinação constitucional. Daí porque eu entendo que é preciso uma Força Nacional de Segurança Pública permanente, com os 2 treinamentos, uma estrutura de carreira e treinamento de Força Armada e de Força Local, porque ela tem que ser uma força híbrida. Então, a imagem que faço é que nós precisamos da Força Nacional de Segurança Pública permanente, fuzileiro naval, caminha na caatinga com uma mochila de 40 quilos, pula de paraquedas e não morre afogada. Ela tem que recolher todas essas características de eficiência. Capitão, pois não. Excelência, nós vivemos de fato um estado de guerra. É Forças Armadas e atropelar. Essa é a minha sugestão. Eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu volto a dizer o estado de exceção que nós vivemos notoriamente no Rio de Janeiro. Mas agradeço. Sim, compreendo. Nossas posições divergem menos do que parece. Apenas os meios são diversos. Eu não quero a Força Armada em função da sua formação. Deputado Edson Moreira.